A maldição do pincel de caligrafia. Em uma pequena loja de antiguidades escondida em um beco de Insadong, seu Minjay, um jovem estudante de arte, encontrou algo que mudaria sua vida para sempre. Era um pincel de caligrafia antigo, com um cabo de bambu desgastado e cerdas macias que pareciam ter sido usadas por gerações. O vendedor, um homem idoso com um olhar penetrante, disse que o pincel era especial. Este pincel pertenceu a um mestre calígrafo, o homem explicou, com uma voz rouca. Dizem que tudo o que é escrito com ele se torna realidade. Mas cuidado, ele exige um preço. Minjay, fascinado pela história, comprou o pincel sem hesitar. Ele não acreditava em maldições ou magia, mas achou que o pincel seria uma adição interessante à sua coleção. O primeiro uso. Naquela noite, Minjay decidiu testar o pincel. Ele preparou tinta preta e um rolo de papel de arroz, sentindo uma excitação estranha ao segurar o pincel. Ele escreveu uma palavra simples: chuva. Quase imediatamente, o som de gotas batendo na janela encheu o quarto. Minjay olhou para fora e viu que estava chovendo, embora o céu estivesse limpo há apenas alguns minutos. Isso é incrível, ele sussurrou, com um sorriso de admiração. Mas ao olhar para o pincel ele notou algo estranho. As cerdas estavam manchadas de vermelho, como se tivessem absorvido sangue. O preço. No dia seguinte, Minjay acordou com uma dor aguda na mão. Ele olhou para o pincel e viu que as cerdas estavam ainda mais vermelhas, quase como se estivessem vivas. Ele tentou ignorar, mas a dor persistiu. Determinado a testar o pincel novamente, ele escreveu outra palavra: dinheiro. Horas depois, ele recebeu uma ligação informando que havia ganhado um prêmio em dinheiro em uma loteria que nem lembrava de ter jogado. Mas, ao mesmo tempo, ele soube que um amigo próximo havia sofrido um acidente de carro e estava no hospital. Isso é só uma coincidência, Minjay pensou, tentando se convencer. Mas, no fundo, ele sabia que algo estava errado. A escalada. Minjay começou a usar o pincel com mais frequência, escrevendo desejos cada vez mais ambiciosos. Ele pediu sucesso, fama e amor. E tudo o que ele desejava se tornava realidade. Mas a cada uso, o preço se tornava mais alto. Uma noite, ele escreveu: beleza, e acordou no dia seguinte com uma aparência radiante. Mas, ao mesmo tempo, sua irmã mais nova ficou gravemente doente, com uma febre que os médicos não conseguiam explicar. O pincel está me dando o que eu quero, mas está machucando as pessoas que eu amo, Minjay percebeu, com horror. Ele decidiu parar de usar o pincel, mas era difícil resistir à tentação. As cerdas agora estavam completamente vermelhas, e ele sentiu uma atração quase magnética pelo objeto. O desespero. Minjay tentou se livrar do pincel, jogando-o no lixo e até mesmo tentando queimá-lo. Mas no dia seguinte, ele sempre encontrava o pincel de volta em sua mesa, como se nunca tivesse saído de lá. Eu não posso continuar assim, ele pensou, desesperado. Ele decidiu procurar o vendedor da loja de antiguidades, mas descobriu que o local havia desaparecido. No lugar da loja, havia apenas uma parede de tijolos, como se ela nunca tivesse existido. O confronto final. Determinado a quebrar a maldição, Minjay decidiu usar o pincel uma última vez. Ele escreveu liberdade, esperando que isso o libertasse do controle do pincel. Quase imediatamente, ele sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo. As cerdas do pincel brilharam com uma luz vermelha, e ele ouviu uma voz sussurrando em sua mente: você nunca estará livre. Você é meu agora. Minjay olhou para o espelho
e viu algo que o fez congelar. Seu reflexo estava mudando, tornando-se mais pálido e distorcido, até se parecer com o vendedor da loja de antiguidades. O que está acontecendo? Ele gritou, mas sua voz não saiu. O pincel começou a flutuar no ar, e Minjay sentiu uma força invisível puxá-lo para dentro do objeto. Ele lutou, mas era inútil. Quando tudo ficou escuro, ele ouviu uma voz suave. Você escolheu bem o fim ou o começo? Na manhã seguinte, o pincel estava intacto na mesa, como se nada tivesse acontecido. Minjay havia desaparecido e ninguém na cidade sabia para onde ele tinha ido. Mas em uma pequena loja de antiguidades em um beco de Insadong, um novo vendedor apareceu. Ele tinha um olhar penetrante e um pincel de caligrafia antigo, com cerdas macias que pareciam ter sido usadas por gerações. E em noites escuras, se você olhar com atenção, poderá ver uma luz vermelha brilhando no final do beco e ouvir vozes sussurrando seu nome.